Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós estamos aqui com o professor Rodrigo. Bom dia, professor. Tudo bem, professora Milena? Gente, eu estava numa saudade danada de discutir esses assuntos aqui no ensino fundamental. Eu entrei aqui lá do começo, há 2 meses atrás, e aí acabei me atrasando, professora Milena. Acontece, né, professor? E hoje nós teremos uma super aula com o tema População e Migração Brasileira. Então vai aparecer aí para vocês na tela as informações com habilidade. Então acompanhem aí. Então para essa aula, que é do 7º ano, segundo bimestre, nós teremos aí uma temática, né? É a unidade temática Conexões Escala, e a habilidade é identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões do país, em especial no estado de São Paulo. O objeto do conhecimento é a formação territorial do Brasil e características da população brasileira. Então aproveitem aí esse momento, anotem as dúvidas, né? Isso é super importante. E aí, professor, o que nós temos aí para essa aula de hoje? Bom, eu vou até levantar, pedir licença. Bom, grandes mestres, antes de mais nada, deixa eu agora com muita calma me apresentar a vocês. Eu sou o professor Baglini e, junto com a professora Milena, nós vamos lecionar aqui a disciplina de Geografia para o 7º ano. Bonitos e bonitas, como vocês já observaram na leitura da professora Milena, e é interessante destacar isso, que hoje nós vamos conversar sobre migrações. Migrações, professora Milena, um tema tão interessante e, sobretudo, muito atual. Mas antes de começar a conversar, eu gostaria já que o pessoal deixasse o chat aberto, porque é ele que vai conduzir as nossas aulas. Então, não deixar bloqueado exatamente para a gente criar essa dinâmica. Afinal, o professor precisa desta interação do estudante. Mas, importante, grandes mestres, lembre-se que você é aquilo que tu compartilha, velho. Então, se tu compartilhar besteira no chat, que fique muito claro que isso é rodado para todo mundo, beleza? Antes de mais nada, vamos construir aqui uma informação muito interessante. O que é migração? Eu fico pensando que, normalmente, migração é um nome extremamente comum. E as pessoas costumam utilizar esta palavra para tudo. E aí, certa vez, professora Milena, um estudante meu, do 6º, 7º ano, ele virou e falou assim: professor, migração nada mais é do que deslocamento. Deslocamento. E de fato fez todo sentido. Pode parecer óbvio, mas quando ele me falou deslocamento, eu construí deslocamento, eu pensei, legal, deslocamento. Aí eu perguntei, mas deslocamento onde? Onde as pessoas se deslocam? E aí quando a gente começa a observar onde as pessoas se deslocam, ele virou e completou a resposta. Achei tão massa, eu até assustei. Eu olhei assim. As pessoas se deslocam no espaço geográfico. Aí eu falei, nossa, você está trabalhando conceitos aos montes. Inclusive ontem na aula do 6º ano, os conceitos de geografia apareceram. E isto é migração. Deslocamento no espaço geográfico. Mas uma coisa muito interessante, inclusive o slide vai entrar na tela agora, já para construir esta pergunta que eu levantei aqui para vocês. O que é migração? Eu posso considerar, sim, o deslocamento no espaço geográfico. Mas quando a gente pega e fala deslocamento no espaço geográfico, é muito importante a gente pensar, olha só, vem comigo. As pessoas saem de um ponto e vão para o outro. As pessoas. Vocês querem ver como é interessante? Olha como a compreensão de migração nos leva a compreender a nossa atitude no espaço geográfico. O professor chegou um pouquinho atrasado. Sim. Porque nós temos muitas pessoas que migraram no espaço geográfico da Grande São Paulo. Com isso, eu tenho várias pessoas, uma densidade demográfica bastante elevada, que fez eu pegar trânsito e chegar aqui. E aí ainda tem gente que fala, por que eu vou aprender isso? Simples, para você compreender as dinâmicas sociais. Para além desta primeira pergunta que eu coloquei para vocês, olha só, agora sim, o chat começou a ficar aberto, show. Beleza, é aqui mesmo que eu quero, chat aberto. Eu vou até, olha que massa. Vamos lá. No primeiro ponto, quando a gente começa a analisar a migração, eu vou jogar essa segunda reflexão para vocês que vai entrar no slide agora. Olha que interessante. A primeira, porque as pessoas, o que é migração? O deslocamento no espaço geográfico. As pessoas saem de um canto, vão para o outro. É o deslocar. Mas aí vem uma pergunta. Por que as pessoas migram? Migram por quê? Existe algum motivo? Aí que está o grande ponto, grandes mestres.
as pessoas migram exatamente devido a condições que está ocorrendo no seu espaço geográfico. Às vezes condições boas, às vezes condições ruins, mas cada indivíduo, cada cidadão, cada agente político tem um motivo de construção, tem um motivo pelo qual ele migra. Aliás, lindos, o Brasil, ele é composto de imigração. Ele é composto. Você já parou para pensar, se não fosse os imigrantes, os emigrantes, os migrantes que, inclusive, nós vamos conceituá-los de maneira muito tranquila na aula de hoje, não tivessem composto a população brasileira? Percebam. Por isso que, antes de mais nada, a temática da aula, professores e professoras, é população. Pensando nisso, a gente vem com a terceira reflexão que entrou na tela agora. Olha que interessante. O Brasil, ele pode ser considerado um país que se formou através de processos migratórios? Sim ou não? No chat agora, no chat agora. Sim ou não? Sim ou não? O que você acha, Milena? O pessoal já está colocando sim ou não? Pensa numa resposta mais tranquila. Boa parte dos alunos estão colocando sim, mas nós temos alguns alunos que colocaram contribuições sobre o que é migração. Ah, jura? Que legal. Nós temos, por exemplo, o aluno Arthur diz que é quando alguém ou algo vem de outro país. Ele deu esse conceito, que ele entendeu isso. Caraca, Arthur. E olha só, eu pensando que migração era apenas algo interno, que as pessoas se deslocavam. E aí quando você constrói isso, é verdade, Arthur, faz todo sentido. São pessoas também que vêm de outro país. Aliás, vou contar um caso para vocês. O professor Baglini, eu sou filho de imigrantes. Imigrantes italianos. Professora Milena, você é filha? Tem alguém na família que seja um imigrante? Alguém assim? Eu tenho. Na verdade, eu sou neta de imigrantes portugueses. Portugueses? Que massa. Eu sou de italianos. Olha que interessante. Aliás, provavelmente, velho, é só tu virar agora para os responsáveis e perguntar se você tem algumas referências de imigração sobre o seu território, sobre o seu espaço geográfico. Estou falando muito em espaço geográfico, e a galera colocou aqui no comentário, muito legal. Mas o que é espaço geográfico? Olha só, de maneira bem tranquila. Espaço geográfico, pensar aqui que é um conceito bem complicado. Mas espaço geográfico são as relações humanas sobre o próprio território, utilizando tanto as relações naturais, bem como as construções humanas. Isso é o espaço geográfico. Aliás, o espaço geográfico é o palco da geografia. Se não fosse o espaço geográfico, de geografia não rolava. Muito bem, e aí a gente chega com a próxima pergunta. Olha que interessante, e vocês estão construindo isso de maneira muito massa. Então já definimos o que é migração, já começamos a discutir porque as pessoas, na verdade, porque as pessoas migram, é muito individual a cada um, a gente vai discutir isso. E agora a pergunta, ó, 1, 2, 3, entrou pergunta. Olha que interessante. Não entrou ainda, mas vai entrar. São os efeitos. O Brasil pode ser considerado um país que se formou através da migração? Slide anterior, por gentileza. Aê, muito bem. Isso é normal, tá, gente? Tecnologia, ela falha. Aliás, ainda bem que a tecnologia ainda falha. Porque se a tecnologia fosse perfeita, viveríamos uma Matrix. Então, ainda bem que nós temos o controle sobre ela. Grandes mestres, o que vocês acham? Vocês colocaram que o Brasil pode ser considerado. Vocês colocaram sim. Mas por quê? Por que o Brasil pode ser considerado um país que se formou através de processos migratórios? Da onde vocês tiraram isso? Vocês utilizaram as referências familiares de vocês? Hã? Deixa eu ver aqui no chat. Utilizaram ou não? Muito bem, olha só. Sim. Tem vários alunos aqui colocando que são filhos e netos de imigrantes. Inclusive, tem alguns alunos aqui colocando que são imigrantes. Que vieram de outro país, de outra... até região do país estão colocando aqui no chat. Olha só. É muito interessante, quando a gente começa a pensar em imigração, e vocês colocaram, o Brasil, a formação populacional do Brasil, ao longo da história, importante, ela é fruto de processos de miscigenação. Essa miscigenação aconteceu de diversas maneiras, mas, de todo modo, ela é fruto de miscigenação. Culturas, etnias, pessoas se consolidaram nesta construção pelo qual nós chamamos o Brasil. Quando eu aponto esta imagem aí, é uma imagem que nos faz uma reflexão muito grande. Olha só, nós temos então mãos em punhos, todos unidos, mostrando uma fortaleza. E eu acho que por referências muito básicas, ao olhar esta imagem, grandes mestres,
vocês conseguem, provavelmente, ver algumas culturas, etnias que aí estão. Perfeito? E com isso, por quê? Olha só. Amores, quando em aulas anteriores a gente discutiu a formação popular, a gente não, né, os professores que aqui estavam, estou chegando agora, discutiu a formação populacional do Brasil, provavelmente vocês viram o quanto várias pessoas de várias culturas, de vários países chegaram no Brasil. Alguns chegaram de maneira mais confortável, outros de maneira um pouco delicada. Vocês sabem disso. Mas uma coisa é certa, o Brasil, ele apresenta uma elevada miscigenação. Sim, uma elevada miscigenação. É muito louco pensar, mas vocês estão me assistindo, mas quando a gente olha todo o estúdio que está aqui, gente, eu estou vendo a miscigenação. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Embora alguns problemas acerca da miscigenação, as pessoas colocam, e vocês bem sabem disso. Dando continuidade, e aí, a gente já pode apontar para o próximo slide, eu acho isso tão interessante, ó, a gente faz assim, o slide e ele entra. A gente tem essa fotografia. Amorecos, enquanto eu venho construindo esta fotografia, esta imagem, eu gostaria que vocês olhassem agora de maneira muito tranquila. Porque, antes de tudo, nós temos que pensar na miscigenação como um processo de construção da cidadania, como um processo de construção do respeito também pelo próximo, na condição atual. E quando a gente fala condição de respeito pelo próximo, isso envolve a todos os valores, inclusive o chat. Vou pegar aqui o chat, eu adoro, a gente pega o chat aqui, eu faço isso com o pessoal do F1, e a gente começa a olhar, eu não vou falar o nome aqui dos amigos, pode até abrir para mim aqui, por gentileza, não vou falar o nome dos amigos, porque ainda bem que é a minoria. A minoria coloca algumas coisas bem infelizes, ó, não estuda, né, bagunceira. É, isso aí, lembra que você é aquilo que você compartilha, grandes mestres. Tanto o professor Baglini quanto a professora Milena estão construindo conhecimento, fazendo reflexões. Então, pensa no chat como uma construção do valor para com o próximo. Porque para além do chat, aqui são pessoas, são professores. Beleza? Não faça aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Beleza? Então, isso é muito importante, tá? Você não quer que eu vou pegar seu nome aqui e falo para todo mundo escutar, né? Olha só, voltando então, grandes mestres, eu adoro, eu faço assim, a imagem já entra, ó, tal, olha só, é vivendo e aprendendo. Olhem bem essa imagem. Quando você olha uma imagem desta, você consegue chegar à conclusão de uma miscigenação? Porque olha só, reflitam bem, nós temos várias fotografias, com várias etnias, com várias culturas, provavelmente várias origens, e nós temos três pessoas, 3 crianças, adolescentes, olhando todo este mosaico que representa o Brasil. Interessante, quando vocês olham uma imagem desta, vocês têm que ter essa relação e pensar, ora, o que fizera muitos de vários lugares chegaram no Brasil, ou várias regiões, né? Porque lugar é um espaço afetivo. De várias regiões do mundo chegaram aqui no Brasil. O que fizeram? Pensa. Depois, não precisa de ser agora não, troca ideia com seus responsáveis. Troca ideia com quem está do lado, com seu irmão, com alguém. A gente nunca para sentar, né, e procurar a nossa origem. Troca ideia. É trocar ideia, conversar. De pouco adianta eu vir aqui construir para vocês e você decorar lá, migração, deslocamento espacial sobre o espaço geográfico. Tem que ter significado. É isso. Significado. Se não tiver significado, não vale o aprendizado. Então, analisem esta imagem, mais uma vez vai entrar, muito bem. E aí, eu vou olhar no chat agora. E me ajudem, né, gente? Não vão me deixar na mão, porque senão fica complicado. Eu quero ouvir no chat, ouvir não, né, gente? Ler no chat. Eu quero ler no chat quais são as impressões que vocês têm desta imagem. Pensa sobretudo em cidadania e miscigenação. Deixa eu ver aqui que bonitinho. Olha só. Tô perdida nessa imagem, a Rafaela. Ô, Rafaela, deixa eu explicar aqui para você, porque você não é a única, não. Rafaela, quando você olha uma imagem dessa, olha bem, você tem que refletir. Olha quem está em cada quadradinho. Faz assim, em cada quadradinho. Repara que é um tipo de origem. Repare que é um tipo de etnia. Repare que é o tipo de um espaço. Você reparou para reparar? Já olhou isso? Olha, Fernanda.
Isso mostra toda a miscigenação. Isso mostra a consolidação da população brasileira, grandes mestres. Perceberam? Então, isso é muito massa. Respondido, Fernanda? Desculpa, tá? Olha só, e a galera está colocando aqui, ó. Ô, Pro Regiane, quando as professoras respondem, professores respondem, eu fico felizão. Professora Regiane colocou diversidade. Isso mesmo, representa diversidade. Aliás, amores, isso representa a nossa diversidade cultural. E aí eu vou construir uma coisa para vocês. Presta atenção aqui. Atenção. Atenção. Existem culturas diferentes, mas não existe cultura melhor nem cultura pior, apenas diferentes. Tudo bem? As culturas são diferentes, não existe cultura melhor nem cultura pior, cultura diferente. E o Brasil ele é composto, dado esses processos migratórios, deste valor cultural. Oráculo, por gentileza, você pode mudar o slide? Com alegria, muito bem, e jogar aí o slide na tela. Grandes mestres, nós temos tipos de migrações. Lembra quando eu discuti com vocês no começo? A gente tem um tipo de migração que é sazonal. Sazonal é um nome, naquele período eu fui, naquele período eu migrei. Quando a gente pensa assim, volta comigo, por gentileza. Sazonal, eu vou pegar hoje, eu vou me deslocar para uma região. Fala uma região aí no chat, sei lá, fala uma região aí, por favor. Fala uma região. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, vai, eu vou me deslocar para onde? Olha só, vou me deslocar para o Paraguai. Tá bom. Fui para o Paraguai, estou no Paraguai. Depois de uma semana, né, professora Melina, uma semana, 2 semanas eu volto. Só que eu não vou fazer isso toda hora, então é um deslocamento sazonal. Eu tenho um deslocamento que é o pendular. Esse aí provavelmente vocês vão conhecer. Pendular lembra o quê? Pêndulo. Pêndulo de relógio. Vai e volta. E eu faço migração pendular todos os dias. Porque eu moro na cidade de São Bernardo do Campo. Venho, dou aula na cidade de São Paulo. Repara, eu vou até fazer aqui o passo a passo. Então eu dou a aula na cidade de São Paulo. No fim do dia eu retorno para São Bernardo. Amanhã venho para a cidade de São Paulo. No fim do dia eu retorno. Ó, movimento pendular. É um movimento muito comum em regiões metropolitanas, sobretudo de trabalhadores que moram em cidades que nós chamamos de dormitórios. Nós temos um outro tipo de migração, que é a migração forçada, aquela ou a pessoa sai ou ela sai. Principalmente consolidada pelos, de maneira muito triste, refugiados. A gente vai ter uma aula só disso, então fiquem tranquilos. E as migrações espontâneas, aquela que há um planejamento, há uma organização e se acontece a migração, o deslocamento. Beleza? Muito bem, vamos dar continuidade. Tô tristão, gente, sério. Não, ter chegado atrasado, quebrou meu tempo, professora Milena. Ó, queria construir com eles aqui. Agora vai aparecer um mapa super massa para vocês. Ó. Mas olha só, vamos discutir um pouquinho desse mapa. Esse mapa é muito interessante, porque eu colhi ele do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, um instituto governamental, perfeito? Então, ele tem alguns métodos para colher esses dados. E é isso que eu quero construir com vocês. De maneira muito clara, amores, olhando assim de maneira pontual. Me fale. Qual que é a procedência dos migrantes aqui no estado de São Paulo? Principalmente por este mapa. 1, 2, 3, valendo. Vamos lá, vamos colocando no chat. Eu não vou... Deixa eu ver se a galera tá fera aqui. Ó, muito bem. Região Nordeste. Que mais? Deixa eu ver no Norte. Quem colocou aqui foi o Felipe. Não, Felipe. Olha bem, olha de novo, Felipe, olha o mapa, olha bem o mapa. Qual é a principal procedência? Olha só, principalmente da região Nordeste, segundo esse mapa. É muito interessante que a cidade de São Paulo, esse mosaico da cidade de São Paulo é muito único. E isso é maravilhoso. Cara, tu olha para um lado, você vê uma origem, tu olha para o outro, tu vê outra, tu olha para frente, tu vê outra, tu olha para trás, tu vê outra. Isso é maravilhoso. Beleza? E aí o oráculo vai colocar o próximo slide para vocês. Olha que interessante, ele já vai até colocar na tela para a gente trocar uma ideia feroz. Vocês vão fazer o seguinte, oráculo, eu tenho quanto tempo ainda? Obrigado, oráculo. Eu tenho 5 minutos. O oráculo passou o rolê aqui, eu vou conseguir construir com vocês, grandes mestres. Isso aqui é o registro. Professoras e professores, a habilidade a professora Milena mencionou no início da aula, e aí fiquem bem em paz, que no próprio planejamento tem este processo de construção da população brasileira. Mas agora vamos trocar uma ideia. Molecada, é o seguinte, reflexão. Vocês hoje, não precisa de ser agora não. Agora, vocês têm que organizar a dinâmica de vocês. Você conhece alguém ou alguém, né, que seja migrante? Você conhece alguém que seja migrante? Olha, eu contei minha experiência.
A professora Milena contou a experiência dela. Se sim, quais foram os motivos do seu deslocamento? Oráculo, pode voltar para mim, por gentileza. Olha que interessante. Você conhece alguém que seja migrante? Cara, a chance de você conhecer alguém que seja migrante, ela é altíssima. E aí a gente tem que ir para um passo 2. Por que ocorreu essa migração? Percebam? Você vai para um passo 2. Você vai projetar esse passo 2. Por que ocorrera esta migração? Percebam. Então, o que é um migrante? Eu tenho quase certeza que tu conhece. Certeza. E aí eu quero por quê? Isso é importante. E aí eu vou deixar como uma sugestão de atividade complementar, presente também no caderno do aluno. Eu achei tão interessante essa atividade complementar. Que tal investigar um pouco mais sobre isso? Um pouco mais sobre isso o quê? Sobre a migração. Sobre os deslocamentos no espaço geográfico que o Brasil passou ao longo da história. Começando pela sua família e seu bairro. Começa. Aí você deve estar pensando, professor Baglini, nós estamos em isolamento social, eu não consigo ter acesso a outra pessoa. Utilize os meios possíveis. Caso não seja possível, utilize os responsáveis que estão ao seu lado. Alguém está ao seu lado. Alguém está ao seu lado. E caso você não conheça nenhum imigrante, e tudo bem se não conhecer nenhum imigrante, tudo bem. Pensem em histórias. Pensem em grandes heróis e heroínas da história. Pensem. Será que eles se deslocaram? Pense na formação do processo histórico brasileiro. Pense nos indígenas que tiveram que migrar, sobretudo sair de maneira forçada do litoral para o interior do Brasil. Reflitam sobre a história. Pensem. Volto a falar para vocês. Discutir tipos de migrações. Oráculo, você pode voltar, por gentileza, acho que são 2 slides, por favor, Oráculo. 2 slides. Aí, Oráculo, obrigado. E já pode encher na tela. Isso, show de bola. Olha só, obrigado. O Oráculo ele acabou construindo isso aqui. Então, quando a gente pensa em tipos de migrações, eu quero que vocês analisem para além destes conceitos de sazonal, pendular, forçada e espontânea. Para além. Na nossa próxima aula, grandes mestres, pode entrar comigo, Oráculo. Na nossa próxima aula, eu vou começar a discutir conceitos de e imigrante, fazendo a relação com esses processos de formação histórica, exatamente para conectar a habilidade de reconhecimento da cidadania e, sobretudo, da formação populacional do Brasil. Professora Milena, muito obrigado. Sério, você me deu um conforto muito grande, gente. O professor Baglini está estreando hoje no Fundamental e eu estou danado de nervoso, professora. Muito obrigado, professora. Acontece. A gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui com o professor nesse dia de hoje. Gostaria de deixar aí para todos um forte abraço. Aproveite esse momento, converse com seu professor, utilize as anotações, os questionamentos que o professor fez durante a aula para aprofundar os seus estudos. Um forte abraço e até a próxima aula. Muito obrigado. Juntos, sempre, sempre seremos mais fortes. Tchau e até a próxima aula.